Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma atualização das minhas lindas grinóvias. Como vocês podem ver aqui, tem outro vasinho lá que eu não trouxe para mim trocar também. E hoje eu vou estar trocando o vasinho. Essa daqui eu vou deixar nesse vasinho mesmo. Olha como elas cresceram, vocês que acompanham o canal sabem aí que eu ganhei essas grinóvias da Tânia Xanga. O vídeo está lá, recebidos do canal, tem o telefone dela, mas se vocês quiserem... É só me pedir que eu passo, se vocês quiserem ter essas belezinhas aí na casa de vocês. E essa daqui minha já cresceu bastante, olha que graça. Se vocês derem uma olhada no vídeo anterior, né, os primeiros vídeos quando elas chegaram, ela está enorme, olha só. Já ocupou toda a circunferência do vasinho e ela tá bem lá embaixo, eu vou subir mais, colocar mais terra. E aqui, olha só, essa que linda, que cresceu bastante também. E olha a outra lá, bem abertinha, né? Conforme aí as minhas pesquisas sobre a grinóvia, essa é a época onde elas estão se desenvolvendo mais, onde a gente pode fazer o transplante delas para outros vasos, né? Você pode também estar fazendo as adubações, trocando substrato, porque é a hora que ela sai do período de dormência e começa a entrar nesse período onde elas ficam maiores, mais lindas e começam a emitir novas mudas. Então eu ganhei esse vasinho aqui, olha, do Dia das Mães do meu esposo. Olha que lindo, gente. Ele não é um cachepô, ele é um vaso mesmo, tem um furinho, apesar de ser bem pequenininho. Mas ele tem um furinho ali embaixo, ó, pra drenagem. Então eu vou estar colocando aqui uma terra bem drenadinha e eu vou colocar essa daqui, ó. Como tem duas nesse vaso... Ah, ele deu uma desfocada, deixa eu ver se volta. Isso. Como já essa daqui já cresceu bastante, então eu vou deixar um vaso só pra uma só, né? Esse vasinho aqui eu comprei pra plantar elas, olha que graça. Mas desceu bastante a terra, porque a terra, gente, é bem arenosa, né? Uma terra bem drenada, onde tem bastante composição de areia, pra ela drenar bem rápido, porque essa suculenta aqui, ela não gosta, realmente é uma suculenta que não gosta de água, que ela apodrece muito facilmente. As outras que eu perdi por excesso de umidade. Então as rosetas ficaram úmidas, elas apodrecem e fica preta aqui no miolo. Você percebe que você tá perdendo a sua grinóvia, porque o miolinho dela fica pretinho, pretinho. Então você pode olhar na raiz dela, você pode ver que ela já está morta, né? Então eu ago bem pouco mesmo, 2 vezes no mês, é o máximo que eu molho, mas quando eu molho bem. E procuro colocar em dias que estão mais, um dia mais quente, né? Elas ficam dentro de casa, numa janela onde ela pega uma claridade muito boa do sol, mas sem luz solar direta para não queimar, porque eu comecei, nos primeiros dias eu coloquei elas no sol e queimaram um pouco. Então eu costumo colocar nesses dias onde o clima tá um pouco mais quente, para o que acontece essa água rapidamente secar, né? E ela não ficar com as raízes muito umedecidas. E é isso daí, gente. Então nós vamos plantar e eu vou dar uma pausa no vídeo que eu vou tirar elas do vasinho com todo cuidado, porque as raízes delas são bem fininhas mesmo, para não prejudicar, e eu já volto. Olha só, aqui então está, eu já tirei essa grandona, olha aqui a mudinha que tem aqui na lateral dela, também tá bem abertinha a mudinha, olha. Tô fazendo uma sujeira aqui no móvel da minha sala, mas não tem problema. Olha só que graça, gente. Então essa mudinha, olha as raízes que eu falei pra vocês, são muito, muito fininhas. Elas parecem uns cabelinhos, tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado pra não quebrar, pra planta não sofrer, né? Então eu tirei ela com todo cuidado aqui, ó, com o torrãozinho e tudo. Vocês podem ver que a terra tem bastante composição nela de areia, né? Olha aqui a outra mudinha. Olha as raízes dela, que linda. Conseguem ver? Olha que linda. Olha como ela está bem abertinha. Ficou toda sujinha. Depois eu vou pegar um pincel de cerdas finas e vou dar uma limpadinha nela. Aqui estão as duas. Olha a diferença da roseta, né? Então eu quero dar um espaço para essa daqui, para ela crescer mais. A terra tá boa, gente. Apesar dela estar plantada aqui já tem um bom tempo, mas a terra ainda tá boa. Então eu vou tirar só esses grumes mais antigos, mais duros, né? E vou completar com essa daqui. Essa terra aqui, ela não tem uma drenagem tão grande quanto essa que estava anterior a ela. Então, eu vou colocar e vou dar uma pequena misturada. Ela tá bem adubada essa daqui. É uma terra bem adubada mesmo, que eu peguei. Então, eu vou fazer a mistura, tá vendo? Eu vou completar com essa, aí vou dar uma misturadinha. Olha aqui, ó. Olha só. Ela tem um pouquinho aqui de pedacinho de madeira, tá vendo? Porque é uma compostagem que eu sempre uso de esterco animal, esterco do cavalo, com
o côngulo, né? Então, o que acontece? Eles vão decompondo matérias mortas, né? Do nosso jardim, aquelas matérias orgânicas mortas, vai se decompondo. Então, eles comem pedaços de madeira, de cascas, né? De folha. Então, por isso que às vezes você encontra alguns elementos um pouquinho grandes. O ideal é estar peneirando para ficar bem fininho. Mas como tem bastante areia nessa minha outra composição, eu deixei ela um pouco mais engrumadinha, que não é nada, ó, vocês podem ver que é tudo bem soltinho também, tá vendo, ó? Então, a preocupação mais é colocar mais adubo, porque como agora é a hora que ela precisa de mais energia para se desenvolver, então a minha preocupação agora é adubar mesmo, colocar uma terra um pouquinho mais forte, né? Que essa terra era um pouco mais empobrecida anterior, trazer um pouco mais de vitamina para a gente acelerar aí o crescimento e o desenvolvimento dela, para a gente ter aquelas mudas dignas de fotos de internet. A minha já é, né? Que eu sou apaixonada nela, é minha princesinha, todas elas. Então, nós vamos completar aqui o máximo, para ela ficar bem na bordinha do vaso. Eu não quero que ela fique muito baixa. Vamos fazer um pequeno orifício aqui no meio, pra gente encaixar suas raízes. Vamos ver. O substrato tá meio úmidozinho, vamos ver se a gente consegue fazer uma lateralzinha. Deixa eu colocar ela aqui com as duas mãos. Prontinho, gente, olha, eu já plantei ela menorzinha, tentei centralizar, mas eu nunca acerto a centralização, sempre fica meio torto. E ela tá aqui, ó, depois eu vou dar uma limpadinha e depois eu vou completar o vaso com umas pedrinhas brancas, tá? Ela ficou um pouquinho mais alta, tá vendo? Eu acredito que ficou na altura ideal pra ela, que ela vai abrir, né? E ainda vou colocar um pouquinho de pedrinha branca para arrematar, para o vaso ficar bem bonitinho. Essa terra aqui, gente, mais uma coisa importante que eu vou falar para vocês, é sempre importante, vocês podem ver que tem como se fosse algumas raizinhas velhas aqui, tá vendo? Olha, é importante vocês deixarem ela descansada para ver se isso aqui não são pragas, né? Ou seja, se ela ficar descansando e for praga, ela vai começar a germinar um monte de matinho. Então, essa terra ela já ficou descansando há mais de uma semana, tá? Sombra, terra úmida para propiciar o crescimento de alguma erva daninha que fosse ter e não nasceu nada. Então, quer dizer que a terra tá bem esterilizada. Então, vocês têm que observar isso também, tá vendo? Isso aqui é a folhinha que caiu, não é nada que nasceu. Então, tem que tomar cuidado. Senão, quando você plantar o seu vasinho, nasce um monte de matinho em vez de crescer sua planta, né? E elas podem prejudicar o desenvolvimento delas. Aí, agora eu vou tirar essa daqui do vasinho, vou completar a terra e depois eu vou montar esse vaso e vou mostrar pra vocês como ficou. Guarda aí. Gente, essa daqui tava bem encaixada no vaso. Olha que linda, saiu quase com o torrão completo, ó. As raízes dela. Até aqui embaixo, olha que máximo. Ela foi um pouco mais difícil. Aqui é a terra anterior. Eu vou misturar aqui, ó, e nós vamos replantar. Como eu falei, a terra tá saudável, não nasceu nada. Eu vou dar uma limpadinha de aproveitar para limpar o vaso, para ele ficar branquinho de novo e nós vamos replantar. Olha lá embaixo, tá vendo? Perdeu um pouquinho de raiz dela, ó. A raiz dela tava até aqui embaixo, olha, quebrou, tá vendo? Ela foi realmente mais difícil de desencaixar. Eu espero que não prejudique o crescimento e desenvolvimento dela. Ai, que dó, gente, eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu vou limpar o vasinho pra gente colocar. Eu fui afofando na lateral, mas ela deu um pouquinho mais de trabalho. Vai fazer o que? Ossos do ofício, né? Acontece. Olha, gente, o vasinho está brilhando novamente, como se fosse novo. E quando eu tirei ele, eu vi que ele não era furado ainda. Então, eu fiz uns furinhos para ajudar na drenagem, que agora a gente vai molhar um pouquinho mais, né? E molhar um pouquinho mais assim, um pouquinho mais de água mesmo, mas a mesma quantidade. E eu pensei se não seria melhor, como a raiz estava até lá embaixo, colocar um vaso maior ao invés desse. Porém, a planta estava aqui na metade do vaso, agora eu vou subir ela. Então, eu decidi colocar aquela que tá menorzinha, tá vendo, ó? Ó as diferenças da roseta. Então, eu vou deixar essa daqui pra gente colocar na girafa e colocar essa daqui neste vasinho. Então, eu vou plantar. Então, aqui, ó, já plantei ela. Olha lá, deixei a mudinha menor pra fora, pra ela não ficar sufocada. E agora eu vou plantar a girafinha. Prontinho, gente, eu plantei ela. Eu terminei de plantar a terra adubada, acabou. Então, eu terminei de plantar ela só com a compostagem. Vamos ver como é que ela vai reagir aí. É um adubo puro, mas é bem tranquilo de usar ele. É que nem o humus de minhoca. Eu sempre falo que o humus de minhoca é um adubo que você pode usar sem restrição, né? Então, gente, tá aqui, ó, os 3 vasinhos. Eu tenho outras 2 lá que estão vasinhos menores, eu também preciso trocar, mas o vídeo ia ficar muito grande e já tá até acabando aqui o espaço pra mim fazer o vídeo tão grande que ficou. Mas vocês gostaram? Depois eu vou colocar a pedrinha, que eu tô sem a pedrinha agora.
E quando eu editar a capa amanhã, aí eu vou tirar uma foto delas com as pedrinhas pra vocês verem como dá um charme totalmente diferente. E seguindo cuidado, né? Olha, gente, eu tô boba de ver como essa rosetinha abriu. Ela tava bem minúscula mesmo e abriu bastante. Depois eu vou limpar com um pincel mais fininho. Não vou limpar agora que ela vai ficar mexendo muito. Mas eu vou limpar depois as rosetas porque eu sujei tudo. Aliás, eu fiz uma sujeira em tudo aqui. O marido vai ficar doido. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram das atualizações das Greenóveas, dê um like aí. Ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha nas suas redes sociais, deixa um recado pra mim, manda um oi. Adoro responder o comentário de vocês, tá bom? Beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.